Que eu vou conectar ele aqui no... Ó, o outro celular. Pera aí que vai tremer aqui também no Face, só pra eu pôr aqui no nosso suportezinho. Deixa eu colocar aqui. Geise, faz um favor pra mim. Eu entrei com uma água na mão, não sei onde que ela foi parar. Senão daqui a pouco eu falo, aí eu começo a tossir. Aí, obrigada. Oi, Lívia! Oi, Kel! Ai, que chique! Vamos lá, deixa eu ver. Quem tá... Bom, aqui acho que no Insta estão me escutando, né? Hoje acho que tá meio escuro. Geise, faz um favor pra mim. Sabe aquela nossa luzinha? Pega pra mim, Dé. Tá meio escuro aqui pelo Insta. Acho que pelo Face tá... Não tá. Não tá. A gente põe uma luzinha ali, acho que fica melhor. Acho que a imagem do Face tá mais clara. A imagem do Insta hoje tá bem escurinha. Ajuda. Não tá, gente. Deixa eu ver. Tá muito escuro quem tá me ouvindo do Face? Do Insta? Não tá. Ah, aqui. Pronto. Ah, deu certo. Acho que já melhorou. Tem no tripé, né? Dá pra pôr assim do lado. Apoiado no tripé? Ah, pode ser. Tá bom. Que aí já dá um pouquinho. Já melhora um pouquinho. Hoje tá escuro lá fora e acaba não ficando tão claro aqui dentro também. Aí, gente, obrigada. Aí, turma. Muitas parafernálias aqui. Quer tirar esse? Fechou? Acho que dá aqui que eu ponho aqui por baixo, gente. Pera aí, gente, ó. Umas parafernálias aqui hoje, porque nossa imagem tá meio escura. Já vamos ao que interessa. Ele é perto, Jesus. Vamos por aqui. Sim. É tipo uma penumbra. Vamos ver de novo. Aí. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Acho que deu. Não deu. Deixa eu ver se tem esse ladinho aqui. Ah, acho que é ok agora. Deu, gente. Vamos lá, gente? Boa tarde. Então, hoje é dia 21 de março de 2019. Hoje o nosso tema de plástica, do nosso papo de plástica, vai ser sobre cirurgia plástica pós-emagrecimento, via natural, né? Perda de peso, atividade física ou através da cirurgia bariátrica, tá? Não difere muito esse assunto quando a gente tá falando de cirurgia plástica, porque independente da forma como você chegou ao emagrecimento, o que é mais importante, na verdade, é a velocidade que esse emagrecimento causou, tá? Quanto mais rápido emagrecer, maior o risco da gente ter flacidez, maior o risco da gente precisar fazer algumas cirurgias para retirada de pele, geralmente, para correção dessa flacidez, tá? A gente sabe que se o paciente tem um emagrecimento geralmente pela bariátrica, essa flacidez acaba sendo mais evidente, né? Porque é muito rápido esse emagrecimento. Então,
essa pele acaba ficando frouxa, acaba ficando mais solta e esse tecido acaba sofrendo mais. Se o paciente teve um emagrecimento mais gradual, com perda de peso associada à atividade física, associada à dieta, então, por ser mais gradual, o paciente tem a chance dessa pele sofrer um pouco menos, né? E como está relacionado principalmente à atividade física, você está fazendo fortalecimento muscular e essa gordurinha que está em cima desse músculo está diminuindo, mas você está tendo um ganho muscular importante que vai compensar um pouco essa perda de gordura. Então, a pele vai sentir menos, tá? Então, se a primeira dica, a primeira atividade, a primeira orientação que eu posso dar hoje é em relação à velocidade. Claro que os pacientes que estão numa situação de indicação de cirurgia bariátrica, claro que é muito melhor você emagrecer com a cirurgia bariátrica do que não emagrecer, né? Porque muitas situações são bem dramáticas, o paciente realmente às vezes não consegue perder peso e às vezes só a cirurgia mesmo para poder fazer isso por ele, né? Então, claro que a cirurgia tem as suas indicações, não estou aqui para julgá-las e nem para discuti-las, porque isso não é muito da nossa área, né? Claro que existe lá os parâmetros de acordo com o IMC, doenças associadas ou não, e aí o cirurgião, o gastro-cirurgião, o cirurgião geral, vai poder fazer essa indicação muito mais precisa do que nós, né? Mas a gente visualiza muito essa diferença, tá? Deixa eu só apoiar essa luz mais pra cima, que senão vai ficar esquisito. Tá, aqui. Deixa a gente, só com essa introduçãozinha, já parece que tem pergunta aqui pelo Insta, a gente já vai respondendo, tá bom? É um assunto que muita gente pergunta, né? É muito comum. E hoje em dia, com a epidemia da obesidade, junk food, nossa alimentação muito errada, então os pacientes acabam ganhando peso numa certa velocidade, tem uma certa dificuldade depois de perder esse peso, então a cirurgia bariátrica tem sido cada vez mais comum e a gente tem recebido então cada vez mais os pacientes querendo fazer alguma cirurgia após esse emagrecimento, tá? Então é muito comum hoje em dia a gente ter esse grupo de pacientes. A Érica Boffetti pergunta: quais plásticas você faz? Érica, todas, né? Tudo que está relacionado à cirurgia plástica a gente faz. Abdômen, mama, face, coxa, braço, especificamente hoje falando daquelas mais relacionadas à perda de peso, tá? Aline Chiqueto: doutora, você está sabendo de algum método de redução de mama sem usar o T? Vi um doutor falando sobre e fiquei curiosa. Aline, esse assunto nessa semana que passou foi muito falado, né? Porque teve uma blogueira que fez uma cirurgia de redução de prótese, e aí isso deu bastante o que falar, a gente pode falar um pouquinho sobre isso sim. Vamos só correr aqui para ver se tem mais alguma outra pergunta. Tati no Insta, oi Tati, a Raquel, a Mari mandou oi, quer dar um beijinho nela. Ah, obrigada. O Insta está ótimo, tá ótima a imagem. Ficou ruim então com essa luz? Se ficou ruim aí a gente já tira também. Já não fica com esse negócio aqui na minha cara. Reginha, Davi Lucas, Fer, oi Fer. Cláudio Santos, foto bem feita, tudo bem? Deixa eu ver quem mais. Parro Rodrigues, olá. Carlate, Luiz Braga. Então tá bom. Bom, então eu vou aqui começar com essa pergunta da Aline. Se tem algum método de redução de mama sem usar o T. Viu um doutor falando sobre isso, fiquei curiosa. Então, esse assunto foi bem falado nessa semana por causa de uma blogueira que veio, né, a fazer esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia sim, não é nenhuma técnica inovadora, existe essa técnica sem fazer o T de redução, mas vai depender muito da qualidade de pele do paciente e da quantidade de pele que se tem sobrando ou não, né? Se eu tenho uma pele sobrando, não existe mágica, não tem como fazer um passe de mágica fazer essa pele sumir, né? Então, a gente acaba tendo que tirar a maior quantidade de pele possível. Então, se eu tenho muita flacidez, eu tenho que fazer um corte para retirar essa pele, né? E aí, esse corte vai gerar uma cicatriz. Então, essa cicatriz resultante pode ser em volta da areola,
pode ser em volta da areola junto com uma vertical, pode ser em volta da areola junto com uma vertical e mais uma horizontal, que é o famoso T. Então, a extensão da cicatriz vai depender da flacidez. Então, se tem uma flacidez muito pequena, você vai fazer só uma retirada de pele periareolar, às vezes até infraareolar, né? Eu tive uma paciente também que tinha um lado um pouquinho mais de pele que o outro, a gente só pôs prótese e um lado eu fiz uma meia-lua para retirada de pele em volta da areola. Tem pacientes que às vezes a flacidez é maior, você faz periareolar. E aí, de acordo com essa quantidade de pele, então você vai somando cicatrizes, tá? Então isso não é nenhuma novidade, né, dentro da cirurgia plástica. Isso não quer dizer que a cicatriz em T ela está errada ou proscrita ou ultrapassada, não, de forma alguma. Mas ela vai ser indicada se a paciente tem pouca sobra de pele, que bom, né? Que aí você não precisa fazer uma cicatriz extensa. Mas se o paciente tem sobra de pele, de que me adianta ter uma cicatriz mínima e essa flacidez voltar muito rápido, ou essa pele acabar ficando enrugada de um lado porque você quis economizar a cicatriz. Então, gente, a cicatriz, tem muita gente que tem muito medo de cicatriz. Ai, mas eu tenho medo de cicatriz. A cicatriz, ela existe e ela é boa, porque ela é a única resultante que vai te ajudar a tirar aquela sobra de pele, tá? Não existe nenhum aparelho ultra mega super maravilhoso que vai conseguir tirar uma flacidez que uma cirurgia consegue, né? Pensa assim, se a gente com cirurgia, vamos pensar em mama, por exemplo, né? Que é o que a gente mais tem recidiva de flacidez a longo prazo. Então, se você fazendo o T, tirou uma quantidade enorme de pele, mesmo assim os pacientes podem evoluir e evoluem com uma flacidez novamente ao longo dos anos? Imagina sem o T, imagina sem uma retirada de pele grande se o paciente já tinha indicação, tá bom? Então, vai depender principalmente e única e exclusivamente da quantidade de pele que o paciente tem para tirar, tá? A Maria Manzato. Boa tarde, meu médico que fez a bariátrica encaminhou para a abdominoplastia. Tive perda de 34 quilos, mas estacionei com 90 há 5 meses. Será que consigo fazer a abdominoplastia com esse peso? Maria, eu não estou avaliando a sua altura, por exemplo, e nem o seu tipo físico, né? Exatamente como que está a sua anatomia. Mas a gente precisaria avaliar, né? Quando que, aproveitando o seu gancho, né? Que você falou que está estacionado há 5 meses. Qual que é a época melhor, então, para a gente pensar ou numa abdominoplastia ou numa mamoplastia, principalmente para quem fez cirurgia bariátrica? Em média, geralmente, a maioria dos pacientes que fazem bariátrica fazem as cirurgias plásticas a partir de 1 ano e meio, 2, de quando operou a redução do estômago, tá? Existe um ganho de peso muito grande no primeiro ano. A partir do primeiro ano, ele começa a dar uma estabilizada. O ideal é que o paciente tenha pelo menos 6 meses de peso estável, tá? Porque aí você vai estabilizar as proteínas que você perdeu. Essa questão que o paciente desnutre muito, atrapalha muito na cicatrização. Então, é bom que o paciente não esteja, né, desnutrido, que esteja já numa estável, né? Numa homeostasia que a gente fala, para poder recuperar dessa cirurgia, tá? Então, se o paciente já está estável no peso, por exemplo, você está estável há 5 meses, então, se você tiver com um peso adequado, com uma boa saúde, a gente pode sim avaliar para ver se isso é possível, tá? Claro, se de repente o paciente não tem tanta estatura, não é tão alto, 90 quilos ainda pode ser que seja um peso grande, mas às vezes a gente pode limitar a cirurgia e fazer, em vez de fazer uma cirurgia muito grande, fazer uma cirurgia necessária para aquele momento, né? Às vezes alivia um pouco o que está incomodando, gera um estímulo para o paciente, e aí de repente após a cirurgia acaba conseguindo emagrecer um pouquinho mais. O que acontece se a gente acaba operando com um paciente muito fora do peso? A gente acaba aumentando os riscos, né? Então, os riscos inerentes ao procedimento, por exemplo, da abdominoplastia, que foi a sua pergunta. Quanto mais gordurinha a gente tiver na região que for ser cortada, maior a chance dessa gordurinha liquefazer no pós-cirúrgico e ela querer arrumar um espaço, um lugar para ela drenar, tá? Então, é muito comum, muitíssimo comum, pós-cirurgia bariátrica, os pacientes terem seroma, né? Que é esse acúmulo de líquido na região abdominal, por exemplo,
E aí, às vezes, esse seroma drena, ou às vezes ele ainda sai um pouquinho pelo dreno, ou você tira o dreno e após a retirada do dreno acumula e tem que puncionar. Então, a gente aumenta as complicações, porque esse panículo adiposo, então, quanto mais gordurinha a hora que você corta, gera uma inflamação ali naquela região, e aí aquele líquidozinho quer sair por algum canto, né? E aí, às vezes, faz deiscência, faz abertura daqueles pontos ali que foram dados, tá? Então, tem esse risco maior. Se, de repente, esse ponto abre, sai esse líquido, como que isso vai cicatrizar? Vai ficar fininho? Vai ficar plano? Não, provavelmente a cicatriz vai ficar afundada, porque teve perda de tecido ali. Vai ter uma retração, que depois vai, às vezes, necessitar de uma reparação futura, tá bom? Então, por isso que é importante a gente ter sempre o mais próximo possível do nosso peso, tá? Oi, Natália, tudo bem? Ah, a Natália marcou a mãe dela. Oi, Sandra, tudo jóia? A Lígia Gomes falou assim: boa tarde, doutora Marina, perdi 43 quilos sem bariátrica. Que incrível, Lígia, parabéns. Somente com alimentação regrada, exercício físico. Sobrou muita pele na região interna de coxas, abdômen e braço. Neste caso, vamos colocar aqui, deixa eu ver mais. Neste caso, há como fazer cirurgia coberta pela Unimed? Se preferir, me responda em box. Obrigada. Posso responder sem ser em box, Lígia. Obrigada pela sua pergunta. Tinha 113 quilos e estou com 69 agora. Tenho 1,78 m, com 69 quilos. 30 anos. Beijos, beijos. Lígia, é o seguinte, quando que um convênio cobre uma cirurgia plástica? Quando você tem algum código que já foi liberado pela ANS para ser coberto por isso, né? Pelo sistema Unimed, Sul América, Bradesco, independente do convênio. Então, hoje, o que existe? Existe um código de dermolipectomia abdominal, que existem outros critérios, né? Então, existe cada convênio tem o seu critério, existe o critério maior da ANS, e aí dentro depois de cada contrato, tem algumas limitações ou algumas liberações, tá bom? Então, a gente precisaria avaliar, ver se tem indicação ou não. Não é só a presença do emagrecimento que vai fazer o paciente ser um candidato para essa cirurgia pelo convênio. Geralmente, o paciente tem que ter alguns critérios maiores para isso, e aí a gente avalia em consulta, tá? Mas dentro das cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, é o único código que é liberado quando é liberado, tá bom? A gente ainda não tem hoje em dia como fazer pelo convênio, por exemplo, mama, braço, coxa, que são cirurgias muito comuns, aquela cirurgia circunferencial, que tem gente que tem bastante flacidez também nas costas, tá? Então, hoje ainda a gente não tem essa possibilidade. A única possibilidade que existe a depender de cada caso, de fato, é para abdominoplastia, tá bom? E esse peso tá excelente, né? Assim, não tô avaliando o seu biotipo, mas no geral, se a gente for pensar, para 1,78 m, 69 quilos, perfeito. A gente teve há um tempo atrás também 2 pacientes, um que emagreceu 62 quilos só com atividade física e dieta, um rapaz, e uma outra moça que emagreceu 49 quilos também. E coincidentemente os dois fizeram abdômen e depois fizeram coxa, que também é uma cirurgia muito comum, tá? Me perguntaram, aproveitando disso, durante a semana quais são as cirurgias mais comuns após emagrecimento. Então, de longe, a primeira cirurgia mais comum é a abdominoplastia, porque é a região que mais sente, né, com emagrecimento, no geral. Depois, mamoplastia. E aí, em seguida, braço, coxa, tá? E a torsoplastia, que a gente acaba indicando em alguns pacientes. A gente tem que lembrar que o paciente que emagreceu, a pele, vamos pensar assim, ó. A pele, ela é um órgão único, tá? Então, às vezes, a flacidez que parece estar localizada só num lugarzinho, principalmente isso é muito evidente quando a gente faz mama. Às vezes o paciente fala, ai, doutora, minha mama ficou muito flácida. E você vai avaliar, não é só a mama, é a lateral do tórax, é a parte posterior. Então, quando o paciente emagrece no total, essa pele cede também circunferencial. Imagina, vamos pensar aqui, ó, tem uma abajur aqui atrás de mim, tá vendo? Deixa eu virar aqui pro Face ver. Ó, imagina que aqui é o esqueleto, a coluna vertebral da pessoa. Aqui você tem os coxins gordurosos e isso aqui seria a sua pele, tá? A hora que você emagrece um todo, tudo isso aqui murcha.
Você acha que só aqui na frente vai desabar? Não, então desaba circunferencial. Então, quando o paciente emagrece de uma forma, né, generalizada, ou por dieta, exercício ou bariátrica, a hora que você tira todo esse miolo, que é a gordurinha, tudo que está encostado nessa gordurinha, desce. Então, não desce só na mama, não desce só no abdômen. Desce também nas costas, mais para baixo, desce a coxa. Então, a gordura e a pele, elas têm uma interface muito íntima, né? Então, abaixo da pele já é gordura, musculatura. Então, tudo que estava apoiado ali naquela gordurinha fica mais ou menos solto. A gente fala que o paciente que fez bariátrica, que emagreceu muito rápido, é um paciente que não tem muita aderência a essa pele. Então, às vezes, você tira um tantinho de sobra de pele na mama, a hora que o paciente abaixa, aquela pele que estava lá atrás, vem aqui pra frente, essa mama, quando o paciente está em outra posição, cede novamente, porque é uma flacidez circunferencial. Porém, a gente não pode se aventurar muito em cirurgias muito gigantescas, porque é um paciente que tem maior risco. Quando o paciente ganhou peso, engordou aos pouquinhos, foi ganhando peso ao longo da vida, para alimentar essa gordurinha que foi crescendo, esses vasos que levam oxigênio para as nossas células foram dilatando. Se esses vasos foram dilatando, a gordurinha foi crescendo. Quando o paciente emagreceu, esses vasos não diminuíram de tamanho, eles continuam calibrosos. Então, o paciente que emagreceu tem o vaso que ele tinha antes, mesmo sendo gordinho, tá? E aí, esse vaso, na hora que você vai fazer a cirurgia, que você vai cortar, em vez de sangrar uma gotinha, ele vai sangrar um esguicho. Aí você vai lá e cauteriza. Só que se você comparar um paciente que nunca ganhou peso, que tem um vaso fininho, ou um paciente que era mais cheio e tem um vaso gordinho, né, calibroso, na verdade, grosso, a hora que ele sangrar, então o paciente que fez cirurgia, bariátrica ou emagreceu, sempre vai ter um risco de sangramento maior, tá? E lembrar que além desse risco de sangramento, é um paciente que já é anêmico, porque ele já não absorve tão bem, ele já tem um trânsito intestinal modificado, então já tem uma anemia de base. Se eu pego um paciente que já tem uma anemia de base, ou seja, não tem uma hemoglobina muito boa, não tem muita reserva, e aí eu faço ele sangrar muito, para onde vai essa anemia? Vai lá para baixo. E aí o paciente tem que transfundir no pós, né? E aí você vai, primeiro, tem um risco de cicatrização muito ruim, descompensação, o paciente vai começar a passar mal, ter falta de ar. Então não é assim, vai perder sangue, dá sangue. Não, né? Então assim, se eu tenho um paciente anêmico, eu preciso primeiro compensá-lo, então eu preciso melhorar esse HB para ele, esse HB a gente fala hemoglobina, tá? Então eu preciso melhorar essa hemoglobina do paciente, para assim eu poder ter uma reserva, porque se ele sangrar um pouco a mais, ele ainda conseguir se recuperar sozinho sem uma transfusão, tá bom? A transfusão, claro que ela existe para muitas finalidades importantíssimas, assim na plástica também ela é, quando necessário, mas ela não deve fazer parte da sua programação inicial. Né? Se você tá falando assim, tudo bem, então vamos fazer mama, abdômen e coxa, e aí vai sangrar um pouquinho, a gente faz umas 3 bolsas de sangue no pós-cirúrgico. Não, tá bom? Então essa programação não deve ser feita, deve ser feita ao contrário, uma prevenção para que o paciente faça uma cirurgia sem esse risco de sangramento de transfusão. Então, por isso, muitas das vezes, na maioria das vezes, paciente que teve um emagrecimento importante opera uma plástica por vez, tá? Então, vamos combinar fazer o abdômen? Vamos fazer o abdômen. Vamos fazer a mama? Vamos fazer a mama. Ou às vezes vai fazer a mama e o braço, né? Porque é uma região muito próxima e o braço tem um descolamento pequeno. É uma chance de perda de sangue muito pequena. Agora, por exemplo, mama e abdômen, pode fazer? Pode. Mas você vai ter um risco muito maior, tá? Ou, de repente, é um paciente que emagreceu muito, é só pele. E aí você vai fazer um abdômen, você sabe que vai ser rápido, é uma cirurgia ali de 2h30, 3, e a mama vai ser só por uma prótese. Pode associar? Pode. Mas também vai ter um risco um pouquinho aumentado, mas é uma cirurgia que não é de tão grande porte. Agora, se você vai precisar fazer, por exemplo, uma abdominoplastia que tem muita sobra de pele, vai até nas costas, é quase circunferencial, ou tem que fazer circunferencial, né? Uma mama muito grande que vai ter que reduzir, que é uma cirurgia que vai dar mais trabalho, que vai exigir que você tenha mais tempo dedicado àquilo, então também vai aumentar o tempo cirúrgico, aumentando o risco cirúrgico, tá? E os pacientes, a gente sabe que tem um risco aumentado também de ter trombose no pós-cirúrgico, então vai usar aquela injeçãozinha, geralmente, né, para diminuir o risco de trombose. Além do que, o paciente também vai ter submetido a outros cuidados, como o uso da meia elástica,
Deambulação precoce, então, é para andar, se der para andar no mesmo dia da cirurgia, levanta da cama à noite e anda no quarto, tá? Em casa, tomar essa injeção, em muitos casos ela é indicada, isso vai depender, claro, da avaliação, estratificação do risco que o seu médico fizer. Não é assim, fez bariátrica, vai tomar Clexane. Não. Depende de alguns fatores de um algoritmo que a gente tem, tá? Então é isso. Lígia, gostaria de saber também sobre os riscos de trombose, embolia pulmonar e cirurgias plásticas mais extensas. Então é isso, né? E quando que aparece a embolia? Geralmente após uma trombose. A trombose nem sempre ela é evidente, ela pode ser uma trombose subclínica. Às vezes a embolia é o primeiro sintoma de uma trombose, tá? Embolia ela pode ser pequena e pode ser maciça. Então, se for uma embolia maciça, que pegar uma parte importante, uma embolia pulmonar, por exemplo, pegar um tronco importante ali de oxigenação, às vezes o paciente vai para UTI e pode sim evoluir para óbito. É uma das situações mais dramáticas que existem, né? E é o principal cuidado, um dos principais cuidados que a gente tem que avaliar, para ver se a gente vai colocar esse paciente num risco muito aumentado de trombose e de embolia. Aí você segura um pouquinho a onda, não opera uma cirurgia tão extensa para não aumentar muito esse risco, tá bom? Oi, Sara. A Sara Pisol tá assistindo. Tudo bem, Sara? Vamos correr agora aqui no Insta, então. Já são 6h10. Hoje a gente vai ficar até 6h20, tá bom, pessoal? Que a gente começou um pouquinho depois. Vamos ver aqui no Insta se tem mais perguntas, senão eu vou começar aqui com as outras que eu já tinha recebido. Oi. Vamos lá. Então, qual a cirurgia plástica mais indicada após a bariátrica? Então, estatisticamente, a que é mais realizada, abdômen e mama, tá? Quais os riscos da cirurgia plástica após bariátrica? A pele é diferente? A pele é diferente, gente. Primeiro que a textura, a qualidade dessa pele, ela é pior, porque já teve uma flacidez instalada muito rapidamente, né? Então, é uma pele mais solta, tem menos aderência. Eu sempre faço essa comparação para que o paciente fica bem fácil de entender. Imagina que você está falando de um tecido, né? Imagina que você vai comparar um tecido, por exemplo, um linho, e você vai comparar uma lycra, né? Se você pegar a tensão que tem um linho, ele é mais durinho, né? Ou uma lycra. A lycra, ela estica, né? Ela não tem tanta resistência. A pele de quem perdeu muito peso, geralmente está mais parecidinha com uma lycra. Ela é mais fina, ela não tem tanta firmeza, né? Então, isso é importante da gente falar, porque às vezes o resultado ele é completamente diferente se a gente está trabalhando com um tecido, com uma pele que é mais firminha, tá? Por exemplo, a gente vê isso muito evidente em pós-cirúrgico de mamoplastia, né? Se o paciente tem uma pele mais fina, uma pele mais solta, e você vai lá e coloca uma prótese grandona, a chance que isso vai ceder é maior, né? Porque lembrar que sempre que você faz uma pence, uma costura, não é sempre na costura ou na pence que ela é mais frágil. Então, ela vai, mesmo que você tire um tanto de pele, a areola vertical, horizontal, aonde vai recair a força da gravidade, aquele pezinho, vai ser na cicatriz. Então, ali, geralmente, na vertical, ela tava até um pouquinho pra dentro, pra dar uma segurada maior, mas aí, com o tempo, ela vai dando uma cedida. E ela faz uma barriguinha de novo na mama, tá? Geralmente, né, quem ganhou muito peso, a pele tem mais estria, né? É uma pele mais fina, mais judiadinha, né? Por isso que é importante a gente se cuidar tanto, e a gente fala tanto da prevenção. Porque a gente pode sim, as cirurgias plásticas para quem emagreceu são excelentes, ajudam muito a autoestima, melhoram demais a qualidade de vida. Mas se a gente puder não engordar, gente, é muito melhor, né? A gente vê os extremos de paciente engordar para chegar no peso para fazer a bariátrica. Então, imagina a lesão que o paciente está causando nele próprio, né? E nem sempre os pacientes conseguem mudar a parte psicológica, né? De se sentir bem, de ter o autocontrole, de ter um estímulo para fazer atividade física. Então, às vezes o paciente opera, faz a bariátrica, mas não dá aquele clique de mudar a vida. E às vezes continua com os hábitos ruins. Por isso que é tão importante a gente fazer a bariátrica e ter o acompanhamento posterior, né? Continuar acompanhando com a nutricionista da equipe que você fez a cirurgia, com o seu médico cirurgião, com o gastro, com a nutri, porque aí a equipe inteira vai te olhar e vai conseguir te ajudar a mudar também internamente, né? Não é só amarrar o estômago, a gente precisa mudar algumas atitudes, né?
para você manter o resultado. Também é muito comum a gente fala reganho de peso. Após o primeiro ano, em torno de 10% do peso que o paciente perdeu, o paciente ganha novamente, tá? Então, a gente tem que ter muito, assim como a cirurgia plástica, a cirurgia bariátrica também não é garantido que o paciente não vai voltar, né, a ganhar peso, porque às vezes aquele estômago acaba dilatando, tá? Então, precisa estar sempre atento, tá bom? Como manter o resultado conquistado com a cirurgia plástica? Então, acho que isso a gente sempre fala, né? Se cuidar, né? A cirurgia plástica vai te trazer um benefício extremamente que nada vai conseguir te trazer sem ser a plástica, né? Nada vai conseguir, nenhum aparelho do mundo melhor de tratamento para flacidez vai conseguir tirar aquela pele que tá sobrando, tá? Então, os casos realmente são cirúrgicos quando tem grande sobra de pele, a maioria deles, né? E como manter? Gente, atividade física, dieta. E aí você pode associar os tratamentos de pele, claro, quer fazer uma radiofrequência, faça. Para face, ultrassom microfocado, tomar colágeno, tudo isso vai ajudar, né? Mas o paciente tem que ir se cuidando, tem que se gostar para ir mantendo o resultado, para toda a cirurgia, tá? Emagreci muito, minha mama ficou muito caída. Posso pôr prótese? Qual é o procedimento? Pode, claro que pode. Geralmente o paciente perde tecido também mamário. E aí fica mais pele. E aí você não tem o que de tecido ali para reconstruir. Acaba sendo só pele. E a opção de você aumentar o volume de fato é com a prótese, né? Então pode, não é porque a pele tá fininha que não pode pôr prótese. Pode. E aí a gente vai ter que escolher um volume adequado para você, né? Ou o paciente também entender que aquela mama mesmo que tem uma quedinha também é bonita, né? Não é só uma mama toda aquela bolinha lá que é bonita. Então, cada paciente tem uma anatomia, tem uma necessidade e vai ter um resultado, tá bom? Perdi muito peso e após a gravidez fiquei com a barriga muito feia e flácida. Posso fazer abdominoplastia? Claro, principalmente para quem tem flacidez. Desculpa. Então, a abdominoplastia vai tirar o excesso que tem de pele ali na região abdominal. E se o paciente tiver flacidez muscular, que também é muito comum, né? A diástase do músculo reto abdominal que a gente mostrou na semana passada. Aí a gente vai fazer aquela aplicatura, né? Ver se não tem nenhuma hérnia associada à umbilical, que é muito comum ter hérnia umbilical junto, né? E a gente fazer a correção, tá? Perdi peso, meu rosto ficou com muitas rugas. Tem alguma coisa que possa fazer? É muito comum também o paciente murchar o rosto, né? Às vezes fica bem murchinho e essa pelinha cai. Então, tem sim, a gente pode fazer enxertinho de gordura para melhorar. Se for uma flacidez mais intensa, indicar um mini lifting, uma rítido. A pálpebra também é muito comum a gente fazer. Às vezes o paciente teve queda de sobrancelha, também a gente reposicionar. E fazer também os tratamentos aqui no consultório, que podem ser feitos com ácido hialurônico, que é o preenchimento, tá? Técnica de MD Codes, a técnica que a gente achar que for mais indicada para o paciente, mas tem sim. É muito comum o paciente também se sentir mal pelo emagrecimento facial, né? Não emagrece só corporal, facial também acaba ficando bem evidente, tá? Redução de mama, qual a idade mínima que pode ser feito? Pelo menos uns 2, 3 anos depois que o paciente menstruou, que aí normalmente é quando estabiliza o crescimento da mama. Mas se a paciente perceber que a mama ainda está crescendo, é melhor esperar, porque senão você opera e aí depois acaba crescendo de novo, tá? Então é bom o paciente ir observando, mãe que estiver querendo trazer a filha para avaliar, vai observando se mudou o número do sutiã, se a paciente está mantendo peso, porque às vezes a mama até está estável, mas aí ganhou peso, aí a mama cresce. Então, também não é legal operar acima do peso, né? Mesmo no adolescente. Então, sempre peso estável para poder fazer cirurgia, tá? Então, idade mínima não tem, né? Vai depender de quando a paciente menstruou. Se ela menstruou aos 9, ela pode operar aos 14? Pode. Mas se ela acabou de menstruar aos 14, ela pode operar aos 14? Melhor não. Melhor esperar um pouquinho, tá? Quanto tempo em média entre internação e alta? Então, falando, né, imagino que seja das cirurgias plásticas pós-emagrecimento mais comum. Geralmente as internações são de um dia, tá? Geralmente interna de manhã, faz o procedimento, dorme no hospital, costuma ter alta até o dia seguinte, próximo do horário do almoço,
E qual que é a cirurgia mais indicada? Para cada paciente vai ser uma indicação, né? Onde que o paciente evolui com flacidez? Tem paciente que precisa operar tudo. Tem paciente que fica super bem em umas regiões e outras acaba ficando muito flácido. Então, às vezes, tem indicação de fazer só uma plástica. Agora, estatisticamente, o que é mais comum após perda de pesos muito excessivas é o abdômen, tá? Obesos podem ser submetidos à lipoaspiração? Obesos não devem ser submetidos à cirurgia eletivas, de estéticas, por exemplo. Por quê? Porque aumenta o risco. Lipoaspiração é para emagrecer? Não, lipoaspiração é para dar contorno. Agora, se o paciente está obeso, quer tirar uma gordurinha localizada só num lugarzinho, aí é uma outra situação. Até pode, desde que seja uma situação bem centralizadinha, bem localizada. Não para emagrecimento, tá bom? Que lipoaspiração, a indicação não é para emagrecer. A Lígia perguntou, quanto tempo de cicatrização é indicado para camuflar a cicatriz produzida pela cirurgia? O mercado de camuflagem pela técnica de tatuagem tem crescido bastante. É viável? Lígia, é viável, mas você precisa procurar um profissional experiente. Um profissional experiente numa técnica que está começando é mais difícil. Muita gente tem sido cobaia, né? Porque é uma técnica ainda muito inicial, tá? Mas tem pacientes que sim, a gente acaba indicando mesmo que seja uma tentativa, porque às vezes a situação da cicatriz está ruim, às vezes o paciente tem muita estria. Eu tenho um paciente jovem que fez abdominoplastia e emagreceu bastante, mas ele tinha bastante estria. E a cicatriz da cirurgia ficou linda, mas todas aquelas estrias incomodavam. Então o paciente procurou e tem feito, tá fazendo a camuflagem sim de estrias, para dar uma melhoradinha no tom da pele, para ver se consegue melhorar, né? Mas precisa ter paciência, né? Porque geralmente as camuflagens, elas primeiro machucam um pouquinho essa pele, para depois colocar o pigmento, e aí no começo não fica tão igual, aí precisa refazer, então é um processo, geralmente, tá? Mas em geral, as cicatrizes muito raramente precisam fazer camuflagem. Por exemplo, a abdominoplastia é uma cicatriz que fica muito discreta, a não ser que o paciente tenha, né, um queloide, mas nessa situação de um queloide também não vai fazer camuflagem. Geralmente fica um risquinho, que tem que ter paciência, a cicatriz demora para clarear. Tem paciente que vai começar a clarear só lá perto de 2 anos. A maioria começa a clarear a partir do 6º mês, mas cada paciente é um, né? Então tem paciente que às vezes está com 3 meses e já está bem clarinho, mas não é a regra. A maioria dos pacientes vão demorar para começar a clarear essa cicatriz. E quem tem tendência à pigmentação, às vezes acaba ficando escura mesmo e não tem, às vezes, como clarear. E aí tem que ficar indo lá testar o tom de pele para ver, para camuflar, né? Essa cicatriz. Acho que foi isso, né? Quanto tempo, então, depois é indicado para começar a camuflar? Tem que esperar no mínimo 6 meses, porque é aí que ela vai começar a clarear. O ideal é esperar pelo menos 2 anos, que aí a cicatrização está finalizada e você sabe como que evoluiu essa cicatriz. Tá bom? Então, vamos considerar 2 anos, tá? Para sua pergunta. A Sandra Guindo me perguntou aqui no Insta, doutora, minha filha está precisando de uma consulta com você, mas só tem para maio. O dela foi queimadura de 3º grau com enxerto de pele. Será que tem como encaixar? Sandra, eu saio de férias amanhã. Então, a gente só volta, por isso que a gente só tem vaga para maio, tá? Então, a gente tá com a agenda mesmo lotada. E seria um prazer recebê-la, né? Se você depois puder me mandar um recadinho, inbox, que se eu puder fazer alguma orientação pelo menos para vocês, né? Geralmente queimadura de 3º grau com enxerto, então acredito que ela já foi feito o enxerto, né? Pelo menos não tá nessa fase urgente, né? Mas de repente eu puder dar alguma orientação alguma relação ao curativo, apesar de eu não vê-la, ou a gente se vê, né? Se ela já fez esse enxertinho, a gente se vê quando eu retornar, tá bom? Suelen. Ansiosa para minha consulta dia 17 de abril. Tudo bem, Suelen? Obrigada. Vamos ver quem mais tá aqui. Tereza. Tudo bem, Tereza? A Val. Oi, Val. A Val sempre também escuta nossas lives. Tati. Tudo bem, Tati? Muito bem, turma. Lígia, entendido, né? Então, essa questão da pigmentação, tá? Da camuflagem aí de estrias.
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. 6h20. Elisiane Souza perguntou onde fica. A gente está em Americana, perto de Campinas. Rua Peru 636. Tá perto do antigo Walmart que tinha aqui na Avenida Brasil. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver se tem algum pra trás que eu não vi. E aí a gente já finaliza, tá bom? Ó, virei todo aqui o Insta então, ok. As perguntas de vocês. Suelen me perguntou, poderia falar mais sobre prótese de silicone? Quanto tempo para recuperação? Suelen, geralmente, para mamoplastia, né, se o paciente não tem flacidez, você pode fazer só a inclusão da prótese. Tempo de recuperação depende da atividade do trabalho que você faz, né, no dia a dia. Geralmente a gente fala em torno de 15 dias de recuperação, mais ou menos, tá? Se precisar tirar pele, sobra de pele, aí a cicatriz ela já é maiorzinha, aí tem um risco um pouquinho de abrir, né, no pós-cirúrgico, então a gente pede para dar uma segurada pelo menos aí uns 20 dias, para voltar a dirigir, fazer atividades mais leves, tá? Mas em média a recuperação é em torno de 15 a 20 dias, tá bom? Respondido? A Joyce também entrou, estamos acabando. Quincas Tricólia. Muito bem, turma. Então, só a última vez aqui repassando o que tu fez. Ótimas férias, obrigada. Suelen, obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Respondi? Então, tá bom. Gente, até maio. Na verdade, eu tô respondendo a Refine Decor, que falou pra mim até maio, mas a gente volta em abril, tá? Eu vou estar 20 dias com a família, né? Então esse nosso horário aqui fixo, 5h30 da tarde, eu vou estar impossibilitada de quinta-feira de fazer com vocês, nas próximas 3 quintas-feiras, tá bom? E a gente retorna na semana do dia 15 de abril, os nossos atendimentos, nossas cirurgias, voltando com atender vocês. Eu sei que a nossa agenda tá ruim, né? Por causa desse intervalinho aí que a gente tá dando. Mas a gente tem feito de tudo para tentar encaixar, quem não consegue, ou ficar até vir mais cedo, vir um pouquinho depois, a gente tá tentando encaixar, tá bom? Eu peço, por favor, encarecidamente, se alguém não for vir em consulta, que desmarque antes, porque às vezes tem gente que quer vir, a gente não coloca, não pede para vir, porque a agenda às vezes tá cheia, e às vezes tem gente que acaba faltando. Então, a gente sempre liga para confirmar, né, um dia antes, manda um recadinho, manda o nosso WhatsApp. Então, por favor, quem puder confirmar, a gente agradece também. Se tiver alguma intercorrência, a gente sabe que acontece, mas se puder avisar antes, facilita, porque às vezes tem gente que gostaria de estar vindo em consulta e não está conseguindo, né? Então, eu peço encarecidamente, tá bom? Vocês vão me ver aí nos próximos 20 dias passeando com a família, mas a gente não vai poder estar aqui direto nesse bate-papo, tá bom? Então, eu espero vocês após o dia 15 de abril, que aí a gente já tá a todo vapor, tá? Vocês podem mandar suas sugestões nesses períodos pra gente conversar a partir do mês de abril nos nossos próximos bate-papos, tá bom? Nessas 3 semanas também, apesar de eu estar fisicamente ausente daqui do consultório, mas o que vocês precisarem, as meninas estão aqui trabalhando, né? Cuidando dos nossos pós, agendando os prés, né? As consultas de vocês também, tá? Então, o que tiver ao alcance delas, elas estão aqui para auxiliar, tá bom? Nosso WhatsApp é nosso canal aberto também, fiquem à vontade. E aí a gente vai ter um pouquinho mais dessas 3 semanas, vai ser mais passeio da família mesmo, tá? E o marketing também já preparou, a gente deixou algumas coisinhas prontas, então as nossas postagens, os nossos conteúdos, as nossas informações vão continuar, tá bom? Eles vão continuar postando pra gente, o que a gente já foi definindo. E aí a gente vai respondendo conforme for tendo um tempinho, certo? A Lígia falou grande beijo, obrigada pelas informações, bom descanso. Obrigada, Lígia.
Obrigada, minha linda, ótimas férias. Obrigado. Elisiane Souza me falou. Suelen Marque, ótimas férias. Inclusive, foi super bem atendida quando liguei para marcar consulta. Ai, obrigada. Fico feliz. As meninas, né, tentam ao máximo tentar encaixar, marcar. A gente sabe que às vezes a gente acaba falhando, né, nos nossos horários, que a gente gostaria de ter mais dias, mais horários para vir. Por isso que eu peço tanto para quem não for vir avisar, né? Obrigada, viu, Suelen? Gente, obrigada. Bom restinho de semana pra vocês. A gente se vê no retorno, tá bom? Até mais.